Paulo disse aos líderes da igreja de Éfeso: no meio de vocês vão se levantar falsos profetas, lobos vorazes. Lobo já é voraz, não é? Mas aqui vem a ênfase: lobos famintos, que não pouparão o rebanho. Palavras do apóstolo Paulo. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Homens que se passam como enviados de Deus, alguém que tem autoridade espiritual e que fazem disso um meio de arrecadação e saqueiam até o último centavo do bolso dos fiéis e daqueles que seguem essas pessoas, frequentemente sem nenhum critério. Aliás, aqui é bom lembrar que um ponto importante e uma ressalva. No Novo Testamento, a atitude para com falso profeta é dura. Todo falso profeta, ele é falso por aqueles 3 motivos. Não tem isso de um falso profeta ser uma pessoa bem intencionada, mas errada. Não, o Novo Testamento como um todo diz que o falso profeta é falso mesmo em todos aqueles 3 accounts, todos aqueles 3 pontos ele é falso. Por isso a atitude é sempre de dureza e de condenação. Mas com as ovelhas, a atitude já é outra. É uma atitude mais pastoral, de instruir, de procurar ganhar, de abrir os olhos da pessoa para que a pessoa veja que está sendo enganada e assim por diante. Mas tem hora que não dá para ter pena, que dá para ver que a pessoa está seguindo o falso profeta porque tem motivação errada também. Por que é que uma pessoa procuraria a Deus entrando numa igreja cujo nome da igreja é Pare de Sofrer? Sabe que igreja é essa? Pare de Sofrer? Igreja Universal do Reino de Deus nos países de fala hispânica. Não tem um nome Igreja Universal do Reino de Deus, é chamada Igreja Pare de Sofrer. Quem é que não quer ser membro de uma igreja dessa? E as pessoas que se tornam membros de uma igreja dessa, elas vão atrás de algum benefício, elas querem que Deus lhes dê alguma recompensa. Então, se por um lado você tem uma liderança que é responsável pelo ensino errado sobre isso, por outro lado você tem as pessoas que voluntariamente vão atrás pelos motivos errados, estão querendo Deus pelo que Deus pode dar para elas e não pelo que Deus é, pelo que Deus representa como nosso Senhor e Criador. Então às vezes não dá para ter muita pena também não do pessoal que vai nesse tipo de igreja, não é? Bom, Paulo e a exploração financeira. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 17 em diante, e na 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 10, Paulo denunciou mestres que mercadejam a palavra de Deus. Ele usa exatamente essa expressão em 2 Coríntios. Pessoas que mercadejam a palavra de Deus, tratam a palavra de Deus como mercadoria. Eu sempre recebi, hoje menos, não é que estou morando aqui nos Estados Unidos, mas lá no tempo do meu ministério no Brasil, sempre recebia muitos convites para pregar fora, em todo o Brasil. E de vez em quando o pessoal que fazia o convite dizia: pastor, olha, nós queremos convidar o senhor para pregar tal dia, tal hora, e o tema será esse aqui, nós vamos dar as passagens, vamos dar hospedagem para o senhor. Agora a gente queria saber quanto é que o senhor cobra. Eu não cobro nada, eu só pago minha passagem. Se não tiver dinheiro para me botar no hotel, eu durmo na casa de qualquer irmão, não tem problema não. Mas eu não cobro absolutamente nada não. Como assim o senhor não cobra não, pastor? Não cobro não. Então, se quiser dar alguma coisa, fica à vontade. Se não quiser, a amizade vai ser absolutamente a mesma, não vai fazer a menor diferença. Mas por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? É porque outros que eles convidaram disseram: eu tenho um preço para ir. Né? Eu tenho um preço para ir. E se vocês soubessem, é que eu não vou revelar os bastidores, mas os preços que às vezes são cobrados, e não vale, né? Se pelo menos valesse, mas não vale não. Então, mercadejam a palavra de Deus, E lá em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo fala de gente que ensina que a piedade, ou pensa que a piedade aqui significa o cristianismo, é fonte de lucro. Pessoas que têm essa visão de usar a posição deles como líderes para enriquecimento.
Em contraste, o apóstolo Paulo jamais explorou financeiramente as igrejas por onde ele passava. Teve igrejas que Paulo pastoreou que ele não recebeu ajuda, exatamente porque ele sabia que se recebesse seria acusado de mercenário. Por exemplo, na igreja de Corinto. Quando ele esteve lá, veja 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz: eu tenho todo o direito de receber a ajuda financeira de vocês. Tenho todo o direito. Se eu semeei as coisas espirituais, será que não é justo eu recolher as bênçãos materiais de vocês? Mas eu não usei desse direito para não colocar entrave ao evangelho, porque lá em Corinto, Paulo seria acusado de mercenário se ele recebesse algum recurso. Então, todo esse cuidado do apóstolo Paulo contra essa atitude dos falsos profetas, Aqui, mais dois que eu queria citar do Novo Testamento. Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3, ele fala de mestres que fazem comércio dos crentes. Vocês sabiam que é possível comprar uma igreja, inclusive com porteira fechada, com os membros dentro? Você sabia disso? Às vezes o pessoal vende igreja com o templo, com a licença de funcionamento e com a membresia, né? Então, por isso que eu digo que às vezes não dá para ter pena, né? Não dá para ter pena. Mas é o pessoal que faz comércio dos crentes, ou exploram comercialmente a ingenuidade de alguns cristãos. E Judas fala também no verso 11 e no verso 16 dos falsos mestres que estavam presentes nas igrejas, se passando por enviados de Deus, mas também usando aquilo para arrecadar recursos em benefício próprio. Agora nós vamos para a segunda fase. Isso aqui é no período bíblico, tá? Então está muito claro que a exploração financeira em nome de Deus e da religião é um fato que já havia no período de Jesus e dos apóstolos. Agora, na Idade Média, no período pós-apostólico, aqui nós vamos ver como a Igreja Católica ela usou relíquias, imagens e indulgências para lucrar financeiramente. Isso é um capítulo triste da história da Igreja, mas ela aconteceu e nós vamos falar com todo respeito, mas não podemos ficar calados e fazer de conta que não aconteceu nada disso. Bom, primeiro, o comércio de relíquias. Relíquias eram objetos ligados a alguma pessoa considerada como santa, ou a Maria ou a Jesus. Coisas como pedaços da cruz de Cristo, pedaço de roupa, osso, frasco com leite da Virgem Maria. Pois é, tem. E tanta lasca de cruz que João Calvino, num artigo que ele escreveu contra as relíquias, ele diz que se fosse juntar todas as lascas de cruz que eram apresentadas como sendo da época de Jesus, dava para encher um navio com essas cruzes, de tanta lasca da cruz de Cristo que era apresentado como relíquia, não é? A relíquia, porque ela estava ligada a Maria, a Jesus, ou algum santo, o mais conhecido, né, de todas as relíquias. Quem sabe qual é mais conhecido de todas as relíquias? Santo Sudário, é isso? O famoso Santo Sudário, aquela toalha que teria ficado envolvendo o rosto de Jesus e que teria uma figura exata da face de Jesus. Ela está numa catedral em Turim, na Itália, onde as pessoas fazem peregrinação. Em que se ganha com isso? Porque essas relíquias ficavam em catedrais ou em mosteiros, e as pessoas faziam peregrinações e elas pagavam, elas compravam algumas dessas relíquias, ou então pagavam para ver, para tocar alguma coisa. Então era um comércio muito grande na Idade Média, o comércio de relíquias. É absurda a quantidade de coisas que foram vendidas e para pessoas que compraram pensando que as relíquias tinham algum valor. Mais adiante, quando teve a Reforma Protestante, rejeitou-se totalmente essa ideia primeiro, porque não eram verdadeiras, é óbvio, não é? E segundo, porque partiam de um princípio errado.
de que elas teriam algum poder místico, ou que a pessoa seria abençoada se tivesse em contato com esse tipo de relíquia. Para nós, que é bom a gente lembrar isso aqui, a graça de Deus, ela não nos é transmitida através de coisas. Graça e natureza não se combinam, não são compatíveis. A graça de Deus é dada para nós pela palavra. O Espírito Santo atuando pela palavra escrita é a maneira pela qual Deus salva você, ilumina você, santifica você, lhe faz forte, lhe dá vitória sobre o pecado. Então, a graça de Deus não vem através de objetos. Essa é uma grande diferença que às vezes as pessoas não sabem entre as igrejas reformadas e a igreja católica. Tomás de Aquino, você já deve ter ouvido falar, o maior teólogo católico do século XII, ele ficou conhecido pela sua teologia da graça natural, da revelação natural. Ele dizia que a natureza pode ser instrumento da graça de Deus. Por isso que no catolicismo, o que é que você tem? A água do batismo é ungida, não é isso? É uma água especial, é água benta. Quando você vai participar da missa, a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no seu sangue. O óleo da extrema unção que você vai receber na hora de sua morte é um óleo ungido. Então, no catolicismo, essas coisas, por isso que o culto católico é cheio de objetos, porque eles acreditam, as imagens, se você tocar numa imagem, por isso que tem peregrinação para os locais de imagem, vou falar sobre isso, porque eles acreditam que a graça de Deus se transmite através de coisas. Pergunta: que linha dentro da igreja evangélica seguiu exatamente o catolicismo nesse ponto? As igrejas neopentecostais, que tem rosa ungida, sal grosso, ramo de arruda, eu vou falar deles, então não vou adiantar aqui, mas vai chegar um momento de que vai sobrar para todo mundo, não é só o católico não, protestante também vai apanhar hoje aqui na aula, né? Todo mundo, porque esse princípio está errado. Coisas não transmitem a graça de Deus e a bênção de Deus. Mas esse era o pensamento que se desenvolveu por conta de Tomás de Aquino, na Idade Média, de que essas coisas elas teriam algum poder. E a Igreja Católica lucrou muito com venda de relíquias e com as visitas e as peregrinações. Imagens religiosas, imagens de santos e crucifixos geraram lucro, sendo vendidas e veneradas como objeto sagrado, alimentando o comércio religioso. As imagens elas foram introduzidas no culto católico, a princípio, sob pretexto didático. O argumento era esse: as massas são ignorantes, elas não conseguem captar conceitos sublimes como Deus, a Trindade e a santidade de Cristo. Então, se a gente fizer uma imagem, uma foto vale mais do que 1000 palavras, não é? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, as imagens servem para estimular as pessoas, encorajar as pessoas a serem santos como Santo Antônio, São João, como José, como Maria, ou como Cristo. Então, é importante que as imagens sejam introduzidas. Não demorou muito que o povo, em vez de ficar olhando para a imagem como um flanelógrafo, né, como um meio de aprender, o povo começou a se curvar diante das imagens, fazer oração para as imagens, venerar as imagens e coisas desse tipo. Então, nisso se viu uma grande oportunidade de lucrar com essas imagens. Então, a quantidade de santeiro que apareceu na Idade Média, fabricante de nichos, estatuetas pequenas que você podia levar para casa, e estátuas maiores que ficavam nas igrejas, estátuas que eram levadas em procissão. Toda igreja, então, tinha essas imagens, e vocês que vêm do Brasil, né, nós que viemos do Brasil, nós temos lá as grandes catedrais com imagens supostamente de aparições de Maria e assim por diante. Tudo isso vendido e adquirido a preço de ouro durante a Idade Média. Bom, não parou não. Purgatório e indulgências, talvez a maior fonte de lucro da Idade Média, do catolicismo romano, foi a ideia da indulgência. Primeiro começa com a ideia do purgatório, que não tem fundamento bíblico nenhum. A Bíblia é muito clara: quando a pessoa morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não volta para reencarnar
não é destruído, mas conscientemente vai para um desses dois lugares e não há um lugar no meio. O catolicismo romano inventou um lugar chamado purgatório, onde as almas daqueles que não cometeram pecados imperdoáveis poderiam purgar os seus pecados, daí o nome purgatório, através do sofrimento, passar um determinado tempo, então saía para o céu. Então, essa era a doutrina. Como o Papa é considerado o vigário de Cristo e o continuador de Pedro, e Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, por isso que o Papa sempre aparece com um chaveiro, né? A imagem do Papa é um chaveiro aqui, porque ele abre o reino dos céus para as pessoas. Então, foi dito que o Papa tinha autoridade para abrir o purgatório e liberar as almas que estavam lá. Então, está certo. O Papa passa a ser aquela pessoa que tem autoridade para abrir o purgatório e liberar as almas de lá. E o Papa fazia isso pela venda de indulgências. Se você tinha um parente que tinha morrido e que não tinha sido uma pessoa lá muito boa, né, e que você imaginava que ele está no purgatório, você podia comprar uma indulgência, um perdão, que o Papa assinava e que garantia que aquela pessoa estaria livre do purgatório. Então, vocês imaginam a quantidade, ou a multidão ali, né? Do lado esquerdo você tem o padre vendendo a indulgência e do lado direito a pessoa pagando para receber a indulgência para o purgatório. Você podia pagar para você, já preventivamente, uma espécie de uma aposentadoria, né, precoce, depois da morte, você já podia comprar para você, ou você podia comprar para quem já tivesse morrido. E a coisa pegou mesmo quando o Papa Leão XII, ele quis reformular e embelezar a Basílica de São Pedro. Está vendo a Basílica lá no final? A Catedral de São Pedro, que fica lá no centro de Roma, no coração de Roma. Então, de onde tirar dinheiro para isso? E aí ele começou a emitir indulgência. E ele tinha um tesoureiro chamado Tetzel, um alemão. E Tetzel ia pelas vilas da Alemanha vendendo as indulgências. Chegava com a carroça dele, o sino badalando, tal, juntava as multidões e ele então saía vendendo as indulgências. E ele dizia o seguinte: toda vez que a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Coisa linda, né? A moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Sabe quem ficou muito injuriado com isso? Quando Tetzel apareceu lá na cidade dele, na cidade de Wittenberg. Quem é que ficou muito injuriado com isso? Martinho Lutero. Martinho Lutero disse: agora basta. A essa altura, ele já tinha descoberto que a justificação é pela fé e não por obras, e que não tem nada, que a igreja não ministra perdão e salvação de ninguém, muito menos o Papa. Ele já tinha descoberto isso. E agora, quando Tetzel chega na cidade dele para o comércio das indulgências, aí é que ele então, revoltado, publica as 95 teses que ele prega no Facebook da época, que era a porta do castelo de Wittenberg, 95 temas e pontos que ele chamou os doutores da Igreja Católica para discutir. E o primeiro deles, os 5 primeiros, tem a ver com a questão da penitência e do arrependimento verdadeiro que salva sem indulgência. E foi isso que deu origem à Reforma Protestante. Mas foi uma grande fonte de lucro. Ainda hoje, vocês não pensam que o catolicismo mudou, não. Ele continua tendo relíquias, continua tendo imagens, continua tendo crucifixo, continua tendo indulgência, só que agora low profile, né? Porque os protestantes fizeram um barulho muito grande com tudo isso, né? Então, isso não é tão divulgado assim. E em vez de cobrar hoje recursos, eles podem trocar indulgência por obra comunitária, você servir a fazer uma obra de caridade, alguma coisa dessa natureza. Bom, eu disse que ia sobrar para todo mundo. Agora, em nossos dias, a teologia da prosperidade e a venda de objetos ungidos como meio de exploração financeira. A teologia da prosperidade, ela nasceu aqui nesse país e foi exportada para o Brasil. E lá, alguns líderes muito espertos, eles juntaram teologia da prosperidade, juntaram batalha espiritual
elementos da Umbanda, elementos do catolicismo e do protestantismo, e criaram essas igrejas, que hoje são chamadas de igrejas neopentecostais. Nem todas as igrejas neopentecostais são assim. Mas pense, por exemplo, nessas igrejas que têm a combinação de objetos, igual ao catolicismo, objetos iguais ao catolicismo, e que vendem esses objetos, que olham para a sua contribuição como uma forma de troca entre você e Deus, e que muito focado na questão de libertação de demônios e quebra de maldição. Tem tudo a ver com a Umbanda. Aí você tem a teologia da prosperidade. Pode passar. A ideia de uma troca com Deus, onde ofertas financeiras garantem bênçãos materiais e espirituais e se assemelha às práticas medievais de indulgências. Então, muitos de vocês vieram de igrejas assim, onde a questão da contribuição, da oferta e do sacrifício eram vistos como necessários para você estar de bem com Deus, e Deus fica obrigado a devolver em dobro aquilo ou mais. Eu digo mais porque o Valdomiro Santiago, ele inventou o trízimo. Porque não é Pai, Filho e Espírito Santo, então é trízimo, né? Uma parte para o Pai, outra para o Filho e outra para o Espírito Santo. Então, esse pessoal arrumou tudo quanto era de forma de arrancar dinheiro de vocês. Eu tenho tantas histórias para contar disso aí, mas não vou contar não. E você ouve esses pregadores, e se você não tiver discernimento, você pensa que é um pregador evangélico. Eu estava uma vez escutando uma pregação de um deles, ele está falando naquela passagem de Josué, onde diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o homem começou a pregar sobre santificação, guerra contra o pecado, e eu balançando a cabeça: rapaz, o cara está certinho assim embaixo. Não temos que nos arrepender, temos que nos preparar, porque amanhã é a noite de milagres em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Então se prepare, mas vá receber o seu milagre, procure uma igreja universal e tal. E diga: sim, agora eu entendi. Usa a pregação, a linguagem bíblica, mas depois, no final, sempre envolve o vil metal, não é? O vil metal. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Objetos ungidos, eu já mencionei. Sal grosso, rosas e água ungida são vendidos com promessas de bênçãos, reproduzindo práticas da Igreja Católica medieval. Ficou até bonitinho esse quadro, né? Quer dizer, pode passar, não é esse não. Esse aí, ó. Então, tudo isso aí é negociado. Bom, eu quero chegar agora na conclusão. Veja só, gente, qual é a nossa postura? Apesar dos abusos históricos, a contribuição cristã permanece uma prática bíblica. A gente precisa ter cuidado aqui para não ir para o outro lado. Por um lado, você tem o extremo do abuso, do mercantilismo, do mercenarismo que nós acabamos de ver em todas as épocas da igreja, falando de maneira muito breve. Por outro lado, seria também radical a gente dizer: para evitar que isso aconteça, nós não vamos tratar de dinheiro. Hoje em dia, e aliás sempre foi assim, recursos financeiros são meios dados por Deus para que nós possamos cumprir a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Como é que eu vou mandar um missionário daqui para o Cazaquistão? Com que recursos, se não for os recursos levantados pela igreja? Como é que eu vou começar um trabalho, plantar uma igreja lá no meio dos índios, lá na Amazônia, se eu não tiver recurso financeiro? Como é que eu, nas grandes cidades como essa, eu posso alcançar os moradores das grandes cidades sem investir em mídia, comunicação, transmissão, redes sociais e todo esse tipo de coisa? É praticamente impossível. Vocês, quando vêm para a igreja, por exemplo, vocês vão querer levar vocês não vão passar 2 horas sentado com a criança de colo. Você precisa de ter um lugar, precisa de ter gente, precisa ter condições, precisa de um ambiente apropriado, precisa de uma sede, precisa de todos os recursos e facilidades para que a igreja funcione. Essa é a igreja moderna. Aliás, ela sempre precisou disso aí. Então, o desafio é a gente rejeitar esses abusos
E dentro do que é lícito, bíblico, justo e verdadeiro, dizer para os irmãos, a contribuição, apesar de ter sido abusada no passado, ela ainda é o meio pelo qual Deus mantém a sua obra e leva avante o seu reino aqui nesse mundo. Amém? Devemos discernir e confiar na liderança de igrejas fiéis. As igrejas, uma boa prova de uma igreja sadia financeiramente, é a questão da prestação de contas. Pelo menos uma vez por ano faz-se uma prestação de contas e o tesoureiro está sempre disposto a qualquer membro da igreja que quiser mostrar em que é que o dinheiro da igreja vem sendo gasto. Agora, se você está numa igreja onde não tem prestação de contas, é complicado, né? Mas a Assembleia da Igreja ela tem o direito de saber quanto entrou e em que é que foi gasto. Isso é um compromisso que as igrejas fiéis elas têm. Em Mateus 21:12, encontramos Jesus expulsando os vendedores do templo, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Aqui, Jesus nos lembra que o espaço dedicado ao culto e à adoração deve ser sagrado, separado das práticas comerciais. Ao transformar a fé em mercadoria, corremos o risco de desvirtuar a verdadeira adoração e a busca sincera por Deus. Devemos nos perguntar: o que motiva aqueles que buscam, muitas vezes, fazer dinheiro com a fé? Em 1 Timóteo 6,10, Paulo nos adverte de que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Quando a busca por lucro se infiltra nas práticas religiosas, ela não apenas compromete a pureza da mensagem do Evangelho, mas também pode levar a um relacionamento superficial e utilitário com Deus. Aqueles que se aproximam da fé apenas para obter benefícios materiais estão, em última análise, perdendo de vista a verdadeira razão de nossa crença, o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental que as comunidades de fé permaneçam alertas. A história da Igreja nos ensina que muitas seitas e movimentos que surgem por interesses financeiros frequentemente distorcem a verdade bíblica, manipulando os fiéis com promessas vazias de prosperidade ou cura em troca de doações significativas. Nossa pregação e testemunho devem ser guiados pela sinceridade e não pela venda de produtos espirituais ou experiências religiosas. Além disso, é importante lembrar que somos chamados a servir e não a ser servidos. Em Marcos 10:42, Jesus nos ensina que quem entre vós quiser ser grande, será vosso servidor. Essa atitude de serviço deve caracterizar nossas interações, tanto dentro quanto fora da igreja. Quando a fé é transformada em negócio, essa chamada ao serviço é frequentemente esquecida, substituída pela busca de status e influência, criando uma cultura de fama e riqueza em vez de humildade e autenticidade. Além disso, a transformação da fé em negócio gera uma impotência espiritual. Quando a mensagem do Evangelho é comercializada, a ênfase se desloca da obra redentora de Cristo para a promoção de agendas pessoais. Em Romanos 1,16, Paulo declara: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O verdadeiro poder do Evangelho não pode ser medido em termos financeiros ou resultados imediatos. Ele transcende qualquer medida humana e toca a alma, trazendo transformação verdadeira e duradoura. Portanto, como crentes, precisamos cultivar uma atitude de responsabilidade e discernimento. Devemos nos esforçar para que nossas comunidades de fé sejam espaços de adoração genuína, serviço desinteressado e amor ao próximo. Em Atos 20:35, somos lembrados de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa é a essência da nossa fé. Amar como Cristo nos amou, servindo aos outros com generosidade e compaixão.